Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre Solanin. Isso mesmo, Solanin, que é uma obra do Inio Asano, um mangá incrível, e eu gostaria muito de compartilhar as minhas experiências com ele, embora elas sejam bem pessoais, tá? De toda forma, eu não consegui encontrar uma outra forma de falar sobre Solanin iniciando dessa forma. Não consigo chegar aqui super animado e fazer mil e coisas mirabolantes como vocês estão acostumados muitas vezes em vídeos que eu faço de animes, de mangás e tudo, porque Solanin foi uma obra que eu me identifiquei e eu vou me permitir aqui falar as minhas impressões, o que eu achei, o que eu pensei, o que eu refleti e me abrir um pouco com vocês, talvez até fazer com que vocês também se abram consigo mesmos ou até mesmo comigo. Antes de mais nada, gente, para quem não conhece Solanin, aconselho muito a ler. Primeira coisa que eu vou comentar para vocês, Solanin é uma obra que não conta um ponto de vista de um personagem específico. Não tem um personagem exatamente principal, embora a Meiko Inoue seja a personagem principal da história, mas ela aborda diversos outros personagens, seus pensamentos, suas vivências e tudo que se passa na cabeça de cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem a sua vida normal, assim como a gente tem a nossa. Principalmente quem é já adulto, já trabalha, já faz alguma coisa assim, com certeza vai se sentir muito identificado ou pelo menos vai chegar muito próximo disso. Porque a vida em Solanin é exemplificada por pessoas como nós, que trabalha, vai no trânsito, aquela encheção de saco de trânsito, e você fala, pô, mano, que dia chato, o que eu tô fazendo da vida? Será que eu realmente sou feliz? Será que eu não sou feliz? Pô, mó chatice, vou ter que ir lá pro trabalho, não aguento mais aquele chefe. Ou então, pô, eu tô cansado de seguir os mesmos caminhos. Poxa, eu tô namorando com essa pessoa aqui, mas será que eu realmente gosto dela? Será que eu faço isso daqui? Basicamente, Solanin, pra mim, falou como se fossem pessoas perdidas tentando se encontrar, que no final talvez até não se encontrem, mas talvez encontrem uma resposta pela razão da sua vida, ou a razão de felicidade, ou serem felizes, ou seja o que for, qual é o seu objetivo na vida como um todo. E com isso a gente vai acompanhar a história da Meiko, do Taneda, do Billy, do Kato e da Ai. São 5 pessoas, são 5 amigos ali que se conheceram na época da faculdade. A Meiko namora o Taneda, eles têm ali um relacionamento e tal, eles moram juntos. Só que eles vivem nessa coisa de, poxa, eu ainda não consegui me encontrar na vida, eu não sei se é isso que eu realmente quero fazer. E entre essas indecisões de faço o que eu gosto, não faço o que eu não gosto, sigo esse caminho, não sigo esse caminho, mas eu tenho medo do futuro. Então, nisso eles vão tomar diversas atitudes, diversas conversas que, cara, como um adulto, cara, eu penso muito, mas muito igual ou até muito parecido. A partir daí a história deve rolar e você deve ler. Mas assim, gente, eu aconselho muito que você leia, pare e reflita. Foi um mangá assim que eu peguei, eu li, eu peguei Solanin e falei, pô, vou ler, né? Quis dar uma chance, o Ziet me indicou muito, né? E eu falei, pô, 2 volumes, né? Vou ler. E conforme eu fui lendo, eu parava, lia, pensava. E é impressionante como inicia o Asano, ele consegue construir muito bem os personagens e como ele deve ter uma vivência muito boa no que ele aborda no mangá. Porque são essas mesmas questões que eu, por exemplo, passo hoje. Pra quem vê, por exemplo, pensa assim, pô, Joe, um cara de 30 anos, você já fez faculdade, você está fazendo tal coisa, mas assim como o pessoal lá de Solanin, também me sinto perdido. Também sinto medo do futuro. Também não sei se eu fizer alguma coisa em um vídeo aqui, falando de Solanin, falando de mangá, de anime, eu vou fazer sucesso um dia e vou me tornar um astro do rock and roll, ou um astro da fama, esse monte de coisa, igual é mostrado até mesmo em Solanin, alerta de spoiler, tá? E eu acredito que o ponto principal de Solanin pra mim foi conseguir me identificar com vários dos personagens ali, principalmente quando você não sabe o que você quer fazer. E aí você se pergunta, pô Joe, mas você já sabe? Não sei. E é por não saber e por ter medo de às vezes querer tentar algo novo que a gente fica nessa indecisão de faço, não faço. E enquanto as outras pessoas procuram muitos coaches ou então procuram coisas que façam a gente colocar um foco nas coisas e falar assim, pô, tá bom, então eu gosto disso daqui, eu vou seguir esse caminho e pronto. Não é tão simples assim. Não é tão simples a ponto de você simplesmente pegar e falar, tá, eu vou fazer isso daqui. Porque quando às vezes você começa a fazer, você vai desistindo e você vai parando, e aí você vai vendo que você não tem talento, e aí às vezes você vai vendo que você
parece servir para aquilo. E aí você acaba desistindo. E bom, gente, eu já passei por diversas situações assim. Muitas vezes eu desisti de muita coisa, assim, né? Então, por exemplo, eu já comecei aula de baixo e parei. Eu já comecei aula de piano e parei. Não porque eu desisti por desistir mesmo. Algumas coisas eu tive que, infelizmente, parar por coisa de dinheiro. E é impressionante como o Solanin ele consegue falar muito bem disso. Porque quando a gente tá cansado muito do emprego e a gente fala assim, mano, quer saber uma coisa? Vou me demitir aqui. Igual eu saí da faculdade, fiquei 9 anos trabalhando lá. Quando a gente sai, a gente se sente livre, mas depois a gente começa a sentir um tédio. E quando a gente vê que a gente não tem objetivo nenhum ou que a gente tá perdido na vida, a gente começa a ficar, pô, tá pior do que antes, porque antes pelo menos a gente tinha como pagar as contas, agora a gente não tem mais como pagar as contas. E aí você tem que pagar as contas. Se você não viver como um assalariado, lascou! Você vai viver onde? Debaixo da ponte? E são questões muito sérias, porque enquanto você fica nessa busca de será que eu realmente estou sendo feliz com o que eu estou fazendo hoje? Você fica naquela questão, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então é algo muito complexo, mas que ao mesmo tempo às vezes tem uma resposta muito simples. E eu gostei de como o Solanin abordou tudo isso, porque ele tem uma grande virada do primeiro volume, né, pro segundo, que é a morte do Taneda, que eu não esperava, fiquei muito chateado. E quando eu vi, a história ela mudou de rumo. Todas as questões que abordavam sobre futuro, sobre vamos fazer o que é o seu sonho, Taneda, não sei o que, dá tudo errado. E quando acontece isso, é um ponto de virada, porque o ponto de virada é o Taneda perceber que, mesmo nas pequenas e simples coisas, ele era feliz naquilo. E são coisas que normalmente a gente não para pra prestar atenção, porque nós ficamos tão ocupados assim na cabeça, pelo menos eu, a gente fica olhando assim, a gente olha pro céu e fala assim, tá, o céu, mas dane-se o céu, porque eu preciso terminar aquele negócio pra amanhã, eu preciso terminar aquele trabalho pra amanhã, eu preciso terminar aquele trabalho pra faculdade amanhã, eu preciso fazer tal coisa na faculdade, porque senão eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E entre todas essas questões você se perde e aos poucos você vai indo e vai indo e vai indo. E é como se você estivesse morrendo, ficando num vazio eterno. E Solanin me fez sentir muito esse vazio. Porque quanto mais eu olhava pro Taneda, pra Meiko, até pros próprios amigos, o Billy, o Kato, todo mundo, eu ficava olhando e falando, cara, eu me sinto totalmente assim, muitas vezes, né? E isso me emociona até um pouco porque, cara, é impressionante como o mangá, ele consegue extrair de um desenho, e tanto na literatura, livros e tudo, e trazer pra realidade, mostrar pra você e falar, olha, é isso que eu tava sentindo quando eu tava escrevendo esse mangá, por exemplo. E é a mesma coisa o espectador que tá lendo como eu, olhando e falando, meu Deus, eu tô sentindo a mesma coisa, eu me sinto perdido. E eu tenho medo realmente do futuro, porque assim como em Solanin, o tempo vai passando. E a gente sabe que a gente não pode voltar mais no tempo. Então, cara, esse começo de ano foi uma coisa meio estranha assim pra mim, porque principalmente eu fiquei pensando em muitas coisas. O começo de ano é uma marca que eu guardo assim muito no meu peito, porque aconteceu uma coisa muito complicada em mim comigo lá em 2018, que foi quando terminou meu noivado, eu fiquei muito mal e tudo. Foi um ponto de mudança da minha vida, porque eu comecei a fazer o tratamento psiquiátrico e psicológico, então foram pontos de mudança. E quando eu parei para ler Solanin, ao mesmo tempo passando, vamos falar assim, a virada do ano de 2022, pensando nessas coisas, eu comecei a ficar muito mais reflexivo, comecei a pensar muito mais e o quanto que eu ainda me sinto às vezes perdido e quanto que a gente posterga muita coisa, né? Em Solanin a gente vê que o Taneda, todo mundo, eles começam a querer virar adulto, vamos falar assim, fazendo as coisas, vamos falar assim, de adulto, ao mesmo tempo que tentam conciliar um pouquinho com seus desejos e vontades, só que os dois não conseguem se bater, sabe? Uma vida, por exemplo, desse assalariado, ganhando um dinheiro num trabalho que você puta, trabalho bosta, tá ligado? Você não aguenta mais aquele trabalho, mas você quer continuar, por exemplo, vivendo, querendo seguir um sonho, querendo seguir um ideal. E às vezes essa coisa mais importante, ela tá muito mais próxima do que a gente imagina. E mesmo que seja clichê falar isso, é muito verdade. Às vezes a coisa mais próxima, ou mais bela que você pode ter, tá às vezes do seu lado, tá ali no fato de você viver, né? Esse eterno ir vivendo, como é dito no próprio Solanin. Eu achei uma das frases mais interessantes quando o Billy conversa com a Meiko. E, cara, realmente, a vida é um eterno ir vivendo. A gente vai vivendo, a gente vai vivendo.
O importante é que a gente, nesse ponto, não sobreviva. Como assim não sobreviva? Porque quando você sobrevive, quando você fica só sobrevivendo, naquele medo, naquela angústia de sempre, ai, estou cansado, estou cansado, estou cansado, você acaba não vivendo e você acaba não curtindo sequer a paisagem. A paisagem que é bem demonstrada, assim, é bem escrita pelo Inio Asano, ela só tem valor quando a gente para, pensa e reflete. E eu acho que essa é uma das coisas importantes em Solanin que, tipo, me atraiu. Porque eu olhei e eu falei, cara, é verdade, eu tenho como parar, pensar, refletir sobre a minha vida. O que eu quero pro meu futuro? O que eu quero fazer? Será que eu posso viver esse momento? Porque quando eu faço vídeos pro canal, eu me sinto vivendo um momento. Um momento que é só meu e de quem estiver me assistindo. Mas eu sinto que é um momento meu, é como se eu estivesse compondo uma música, porque é algo que eu me divirto muito, e é bem legal que o Inio Asano ele utilizou música nesse formato, porque tipo, é mais fácil de eu, pelo menos, me identificar. Então, quando eu vi ali, juntando tudo com música, o momento da própria Meiko tocando guitarra, no lugar do Taneda, depois do Taneda ter morrido e tal, a passagem de luto que eles tiveram, a sensação de vazio que eles tiveram, a sensação de eu tenho que dar um passo adiante, porque isso tudo a gente passa, né? Então, mesmo que eu esteja perdido hoje, eu tô tentando dar um passo a mais. E eu espero que também você consiga dar esse passo a mais, assim como em Solanin demonstrou. E que enquanto a gente estiver junto com todo mundo, enquanto a gente não estiver sozinho, que a gente tiver pessoas ao nosso redor, né, pessoas que se importam com a gente, que a gente se importa também, isso faz com que a nossa vida tenha mais importância, tenha mais valor. Não só para que a gente seja um tipo de memória da pessoa que já se foi algum dia, que chegou a falecer, alguma coisa assim, mas que nós possamos ser esses seres que continuam vivendo. E eu sei que é uma parada meio, nossa, Joe, que papo mais filosófico, mais brisa, mas eu aposto que você também se identifica com isso, porque você também se sente perdido muitas vezes. E você olha e se fala, poxa, eu não sei que caminho que eu vou seguir. Será que eu sigo tal coisa? Será que eu não sigo? Será que eu sigo o que estão me falando pra fazer? Será que eu sigo o que o meu coração diz? Mas será que meu coração diz está dizendo isso mesmo? Porque você fica perdido, você fica confuso, você não faz ideia do que você quer fazer. E eu me sinto exatamente assim nesse momento, gravando esse vídeo. E é por isso que eu resolvi gravar nesse momento, enquanto eu leio Solanin, né, depois de terminar de ler, e falar tudo que eu tô pensando. Porque me abrindo pra vocês, eu não sei, eu acho que eu consigo mudar alguma coisa. Às vezes, talvez, não vou conseguir mudar ninguém, não vou conseguir mudar o mundo. Assim como em Solanin o pessoal queria mudar o mundo. Mas talvez eu consiga mudar a mim mesmo. Então, bom, gente, foi isso que eu achei de Solanin. Não tinha mais nada que eu gostaria de falar, até porque Solanin ele abre muitas visões e você pode ver cada um de uma forma. Você pode ver X coisa de uma forma, X coisa de outra forma. Essa foi a minha visão. Eu gostaria de saber qual a visão de vocês, se vocês leram Solanin. E para vocês que não leram, leiam, gente. Vale muito a pena. Acredito que talvez a minha conversa não tenha ajudado muito. É um vídeo basicamente comentando minha experiência com Solanin. Eu acho que é o máximo que eu posso oferecer assim para vocês. E eu fico feliz de poder estar desabafando aqui, falando que eu me sinto perdido e tal, porque eu sei que muita gente tem medo de falar que tá perdido. Eu sei que tem muita gente que tem medo até do próprio julgamento na internet, porque normalmente vai aparecer alguém e falar, ah, lá, o vagabundão de 30 anos tá falando merda lá. E é ruim, né? É ruim quando a gente é julgado. Mas não se sinta sozinho. Pelo menos não por mim, gente. Eu tô aqui e se eu tô aqui, você também tá aí junto comigo. Então nós estamos juntos nessa. E embora muitas pessoas hoje na sociedade gostem de cravar bastante que, pô, você não tem futuro, ou então você nunca quer saber o que você vai fazer, você não vai crescer na vida, você não vai crescer profissionalmente, ou seus pais, ou sua família, todo mundo força você, força a barra. Creia que você não tá sozinho, cara. Porque uma hora, às vezes a gente acaba encontrando alguém, uns 2 zeros à esquerda, e acaba formando um infinito. Achei muito interessante isso em Solanin, cara. Foi bem legal porque muitas vezes a gente se sente sozinho, e quando eu li Solanin, eu me senti totalmente em companhia de alguém. Bom, é isso. Meu nome é Joe, tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado mais uma vez, galera. Muito obrigado pra quem se preocupa sempre comigo, conversa junto comigo aí nos comentários. Sei que pode ter poucas pessoas agora que vão falar aí sobre Solanin, mas espero que isso tenha ajudado alguém, ou pelo menos ajudado alguém a não se sentir tão sozinho assim, né? Bom, de toda forma, Mano Joe tá vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração e até uma próxima leitura.